Olá, irmãos amigos. Uma série de mensagens sobre quem foi a pessoa do Senhor Jesus. Hoje queremos mencionar no Velho Testamento a profecia sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu gostaria que você prestasse bem atenção. Em Gênesis capítulo 49, Jacó chama todos os seus filhos. No 48, ele tinha abençoado os dois netos, Efraim e Manassés, os dois filhos de José, netos de Jacó. No 49, ele chama todos os seus filhos, começa a abençoar um por um. Como mencionamos nas anteriores, por que ele não, Jesus não vem da genealogia dos demais filhos de Jacó? Já tratamos nos estudos anteriores. E quando chega em Judá, ele usa o maior contexto entre José e Judá, ele usa o maior contexto literário das bênçãos ali em Gênesis 49. E ali ele lança uma profecia. Ele mostra algo profético sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler, e eu vou usar os slides. Esses slides são os slides que eu escrevo minhas meditações. Então, é esse estilo. Se você quiser receber, eu passo para você, é só você mandar seu WhatsApp, pede que quer receber as meditações, e eu começo a mandar. Eu salvo o seu número, você salva o meu, fica na linha de transmissão. Se você não salvar o meu número, a linha de transmissão consta que foi enviado, mas você não recebe. Então eu vou usar os slides porque eu não quero esquecer nenhum detalhe. Aqui eu retirei algumas coisas, mas são detalhes que minha mente iria falhar. E eu quero deixar esse assunto bem claro para você. Jesus, o leão da tribo de Judá. Eu quero ler um texto em Gênesis capítulo 49, o verso de número 9, que diz assim, ó: Judá é o leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Então as palavras de Jacó para a bênção de Judá falam sobre este leão. E aí eu quero explicar a vocês, lendo os slides, para vocês verem quem era a tribo de Judá e quem era esse leão da tribo de Judá, finalizando com o livro de Apocalipse. Olha aí esse slide aí, ó. O maior contexto literário desse quadro profético de Jacó foi destinado a Judá e José. Só para que o leitor tenha noção, a primeira tribo a oferecer sua oferta na inauguração do tabernáculo foi Judá, que era também a primeira tribo a marchar à frente de todo o povo no deserto. Judá significa louvor. No futuro, as demais tribos teriam razões de louvar a esta tribo, uma vez que Davi, sua dinastia e o Messias foram da linhagem de Judá. Note a extensão e conteúdo da bênção de Judá. Apesar de Judá não estar no quadro da primogenitura de nenhuma das mulheres de Jacó, sua transformação de caráter e liderança o prepararam para tarefas mais elevadas. O título messiânico, Leão da tribo de Judá, é baseado neste texto. O termo Siló do verso 10, que nós vamos ver amanhã, é de tradução particularmente difícil. Ele é repetido quase que literalmente em Ezequiel 21, 27, onde é relacionado a um rei davídico. Aponta para um futuro rei de Israel, vindo da tribo de Judá. Tipologicamente, aponta além de Davi, para Cristo, que é o rei messiânico perfeito. Irmãos, a primeira tribo a marchar era Judá. Primeira tribo, na hora da construção do tabernáculo, quem ofereceu? Judá. Judá tinha preeminência. Judá vai assumir a liderança de todas as demais tribos. As demais serão extintas. Quem vai permanecer? Judá. A profecia do Senhor Jesus, vindo desta tribo, teria que se cumprir. Então não pode mudar a palavra de Deus. A semente, o libertador, chegaria desta tribo. Vamos continuar. As palavras de Jacó direcionadas a Judá, nesses 5 versos bíblicos, Gênesis 49, de 8 a 12, são de uma profundidade teológica e profética, que gastaríamos anos estudando. Jacó começa assim: Judá, o texto só sobre Judá aqui, esse texto de Gênesis 49.
Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Gênesis 49, 8a. A profecia era clara. Judá era o segmento da profecia de Gênesis 3,15. A semente que chegaria ao libertador prometido. Assim Jacó continua suas profecias. A tua mão estará no pescoço dos teus inimigos. Gênesis 49, 8b. Nestas palavras ele mostra que Judá não deveria estar livre dos inimigos. Mas embora muitos lhe dessem problemas e se esforçassem para privá-lo de seu direito, Jacó prometeu-lhe vitória. O direito de governar permaneceu com a tribo de Judá. E os filhos de teu pai se inclinaram a ti. 49, 8c. É suficiente para a realização desta parte da profecia que todos eles participaram das honras de Davi, o descendente de Judá, 2 Samuel 5, de 1 a 3. Deixa eu só falar para você o que aconteceu lá. Todas as tribos vieram e tiveram que se dobrar diante de Davi. Davi era da descendência de quem? Judá. Todos, cumpriu-se a profecia. 2 Samuel 5, de 1 a 3. E de quem descende uma raça muito longa de reis, e o próprio Messias, cujo reino é eterno. É da tribo de Judá que saíram os reis. A quem o rei, Judá, o reino eterno, a quem todos os joelhos se dobram. Filipenses 2:10. Que eles tinham nessa porção o templo, o trono e a metrópole. E que todas as tribos foram intimadas a ir para lá para adorar em todas as festas solenes. Salmo 122, verso de número 4. Está assimilando quem era Judá e o cumprimento dessa profecia, palavras proféticas de Jacó? Veja esse conteúdo literário. Judá é um leãozinho. Na presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-te como um leão. E como um leão velho, quem o despertará? Mesmo sendo um leão velho, quem é que tem coragem de chegar perto? Quem é que cutuca o leão com a vara? Gênesis 49, verso 9. A comparação bíblica referente a um leão nos apresenta uma série de lições. O leão é o rei dos animais. Por causa de sua força, o leão domina sobre o seu território. E todos os animais o temem. Por isso o leão se tornou símbolo da realeza. Jacó profetizou que de Judá sairia um reinado eterno, pelos seus pais terrenos. Jesus era descendente do rei Davi, que era da tribo de Judá. O reino de Davi terminou, mas o reino de Jesus é para sempre. Ele é o verdadeiro leão de Judá. Por que todo o poder e toda a força pertencem a ele na Bíblia? O leão é usado muitas vezes para representar força e poder. O leão não tem medo e enfrenta seus inimigos com coragem. Provérbios 28, verso 1. Ele impõe respeito. O leão não teme nada, mas todos temem o leão. Um dia todos irão temer o Rei Jesus. A Bíblia é clara. Todo joelho se dobrará a Jesus Cristo um dia. O leão que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós 3:8. Temos uma passagem em Apocalipse. Isto ainda nos mostra como a Bíblia é interligada. Veja, olha o que a Bíblia vai falar agora no último livro. Do primeiro livro sobre o leão, Gênesis. Agora no último livro, Apocalipse. Quantos anos de diferença de um livro para o outro? Eu vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá,
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Só existe um com o poder de abrir o livro. É o único, o unigênito Filho de Deus. E ele vem da tribo de Judá. João chorou por não encontrar ninguém digno de abrir o livro. João chorou porque estava preocupado. Se ninguém pudesse abrir o livro, como encontraria o nome, o nosso nome lá escrito? Como João saberia que o seu nome estava escrito lá no livro? Ele ficou preocupado. Olha que interessante. João chorou porque não havia ninguém digno de abrir o livro, nem de ler o livro, nem de olhar para ele. Mas surgiu um ancião e disse: tem um. Profecia lá de Gênesis, lá no livro de Gênesis, profecia de Jacó. O leão da tribo de Judá, o único, o soberano, o Criador, o Filho do Deus vivo. Ele é digno de abrir o livro. Não chore, João, não chore. Ele pode abrir o livro. Nós estaríamos perdidos, mas apareceu o libertador digno, mencionado como leão da tribo de Judá. A profecia de Jacó se cumpriu, como todo o restante das escrituras sagradas. Ele era o único que poderia abrir o livro. Afinal, que livro é este? Vejamos, ao examinarmos o verso 5 desse capítulo, vemos que o Cordeiro venceu para abrir o livro e para lhe desatar os selos. Veja a clareza na voz de um dos anciãos. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. A identidade deste que venceu para abrir o livro é inquestionavelmente precisa, tratando-se do Senhor Jesus Cristo, o libertador prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que só um é chamado de Cordeiro de Deus, tá? Só Jesus Cristo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como ele mesmo afirma: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. É preciso atentar para alguns detalhes únicos nas Sagradas Escrituras. E um desses é que somente o Senhor Jesus Cristo é chamado de o Cordeiro de Deus, e ninguém mais. Só ele, só o Cordeiro de Deus é digno. Profecia de Jacó no primeiro livro e agora no último livro. Só ele pode abrir o livro. As páginas do Velho Testamento, as páginas do Novo Testamento, todas elas estão marcadas com o sangue precioso do Filho de Deus, que se entregou na cruz do Calvário para me salvar, para te salvar. Jesus do Velho Testamento, Jesus no Novo Testamento. Ele é o leão da tribo de Judá. Mais um slide. Algo que foi mencionado anos antes por João o Batista. Lembra das mensagens sobre o Batista? Foi o Batista que anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que preparou o caminho para Jesus. Tratamos aí em várias. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Estão gravadas aí. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Novamente lembramos que está escrito que o Cordeiro venceu para abrir o livro. Ora, qual a finalidade de toda a obra realizada pelo ministério do Senhor Jesus Cristo? Tudo para nos salvar. Sendo assim, se a própria Bíblia que afirma que o Senhor Jesus venceu para abrir o livro e para lhe desatar os selos, é evidente que este importante livro tem relação direta com a vitória do Senhor Jesus Cristo em prol de nossa salvação. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Está entendendo a importância da tribo de Judá?
o cumprimento da profecia de Gênesis 3,15, com um estudo simples em Apocalipse 5,5, vemos que o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro, venceu para abrir o livro. Na verdade, para que o livro possa ser aberto, antes é necessário que lhe seja desatado os 7 selos. Mas nosso objetivo agora é identificar que livro é esse, e não o significado dos selos. Veremos isso posteriormente, daqui uns 400 dias para frente aí, se o Senhor não voltar, veremos os selos. A Bíblia explica a própria Bíblia. Sendo assim, o livro se autoexplica ou outro livro faz sua referência. Neste caso, o próprio Apocalipse traz a sua própria explicação. Quando diz, o livro desta profecia, vejamos, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro, Apocalipse 22:19. Daí surge mais um detalhe, um daqueles detalhes únicos na Bíblia. O Apocalipse só faz menção de um único livro, como sendo o livro do Cordeiro. Um único livro como sendo o livro do Cordeiro. Vejamos, e adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Quando chegar no assunto, Jesus era o Verbo, e o Verbo era Deus, mostrarei antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Vai ficando mais claro o assunto quando encontramos que o livro do Cordeiro é também chamado de o livro da vida. Então não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, verso 27. Um texto nunca deve ser interpretado fora de seu contexto. Veja o que diz o verso 9 e 10 do capítulo 5. E cantavam um cântico novo, dizendo, dignos és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste a Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isto é a obra missionária. E para o nosso Deus os fizesse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nos deparamos com o motivo de o leão da tribo de Judá ser o único digno de tomar o livro e de abrir os seus selos. Único que poderia, o leão da tribo de Judá. Não seria de outra genealogia, não seria de outra descendência, mas da tribo de Judá. A resposta está explícita nos versos que lemos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E espero que o leitor esteja conseguindo entender qual a importância da tribo de Judá e qual era o livro que só o leão de Judá poderia abrir. Se o abrir o livro pelo leão da tribo de Judá está intercalado com a morte e ressurreição do Cordeiro, que são a mesma pessoa, e se a vitória lhe concede o direito de receber o livro da mão direita de Deus e abri-lo, por nossa causa, nos parece evidente que este livro do Cordeiro é o mesmo livro descrito em Apocalipse 21, 27, ou seja, o livro da vida do Cordeiro. É neste livro que estão os nomes dos salvos, razão pela qual só um pode abrir, ou seja, só aquele que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Só o leão da tribo de Judá, o descendente da tribo que reinou sobre as demais, aquele escolhido por Deus, profetizado por Jacó, a descendência que sobreviveu séculos após séculos, como é precisa a palavra de Deus. É neste livro que estão escritos os nomes de todos aqueles que estão destinados à vida eterna. E todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Apocalipse 20, verso 15. E o último slide fala sobre a tristeza daqueles que não estão escritos no livro da vida. Você pode ter o seu nome escrito no livro da vida, se você se entregar a Jesus Cristo. Se você entender quem é o leão da tribo de Judá. Faça isso hoje. Não espere pelo amanhã. Veja só, se o leão da tribo de Judá não abrisse o livro, como poderia ver meu nome escrito no livro? Por isso João chorava, quando se deparou com a possibilidade de ninguém poder abrir o livro. Graças a Deus que o leão da tribo de Judá morreu, mas ressuscitou. E agora tem toda a autoridade para abrir o livro e mencionar os nomes de todos aqueles que se entregaram a Ele pela fé, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador. Seu nome está lá? Que assunto fantástico! E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, uns livros, e abriu-se outro livro, olha o destaque, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Outros livros que registraram tudo, mas o livro da vida. Para contemplar, temos a sentença daqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Olha como termina agora. É triste, mas é a palavra de Deus, ela é perfeita. O julgamento é divino, toma cuidado. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, verso 15. Seu nome já está no livro da vida? Quando o leão da tribo de Judá abrir aquele livro, encontrará seu nome escrito com o sangue do Cordeiro? Ainda há esperança. Entenda o que Jesus fez por você. Se entrega a Ele, que de imediato seu nome será escrito no livro da vida. Aqui, irmãos, é a conclusão da profecia de Jacó. Leão da tribo de Judá. Não vale nada a profecia de Jacó se você não reparar, não perceber que a Bíblia é precisa, que você está envolvido nesse contexto, que você precisa reconhecer o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, como Salvador. Se entrega a Ele para você ter o teu nome escrito no livro da vida. Se o teu nome não estiver lá, tudo que Deus promete se cumpre. Anos de distância de Gênesis, Jacó para Apocalipse, João. E a Bíblia continua sendo a mesma, com a mesma precisão. Se o teu nome não estiver escrito, você vai para o inferno. E no inferno não tem mais volta. Hoje você pode tomar essa decisão, dar um passo de fé. Senhor Jesus, eu quero me entregar a Ti, eu preciso. Reconheço o leão da tribo de Judá. Se tu uma benção, ainda há esperança. Faz isto hoje. Quero orar por você. Obrigado, Senhor, pela Tua perfeita palavra, Deus. Pela Bíblia toda está interligada, de Gênesis a Apocalipse. Senhor, a Tua palavra é maravilhosa, perfeita, Deus. Obrigado. Mas ajuda as pessoas que estão assistindo a entenderem, Deus, e assim trabalha nos corações, levando alma a se entregarem ao Senhor. Trabalha, Deus, nessas vidas. Pai, que os crentes que estão assistindo possam entender, ó Deus, que eles precisam ser um instrumento para transmitir o Teu poder. Ajuda cada um para a glória do Senhor. Precisamos muito de Ti, Pai. Fica conosco, Deus, trabalha nos nossos corações. Salva vidas. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.